Olá, alunos do nono ano. Eu sou o professor Alexandre. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos de volta e vamos iniciar mais uma videoaula. Nesse nosso retorno, nesse nosso encontro, nós vamos falar de algumas questões ligadas à produção industrial de mercadoria e como essa produção afetou a nossa história, a nossa forma de viver ao longo do tempo, inclusive com a questão do trabalho. Então, para dar início, vamos dar uma olhada aqui, no que nós vamos efetivamente tratar nesse nosso encontro de hoje. O processo de industrialização, né, como a gente já falou, como é que as fábricas surgiram, quando elas surgiram, os impactos dessa produção industrial na forma da produção da mercadoria, a incorporação dos avanços técnicos da produção, como é que a tecnologia foi sendo apropriada, sendo utilizada na produção das mercadorias e como isso facilitou e quais foram as consequências, tanto para nós como sociedade, né, na nossa forma de se organizar, nas nossas cidades, até mesmo na questão do trabalho, na forma como o trabalho acontece, como ele era no passado e como acontece nos dias de hoje. E falando nisso, a gente vai ter que fazer uma pequena viagem no tempo, porque antes da indústria havia uma outra forma de produção. As mercadorias, tudo que a gente utilizava era produzida de uma outra maneira. Então, a gente vai fazer uma pequena viagem tratando do período pré-industrial. Como é que era antes das fábricas? Então, a primeira etapa, que é o artesanato, deixa eu sair daqui e vir para cá. É aquela forma de produção bem rudimentar que existe desde a antiguidade, aonde as mercadorias eram produzidas, no seu primeiro momento, para a subsistência. O que se fazia era para atender a necessidade das famílias. Então, os objetos, roupas, ferramentas, produtos de alimentação, artigos, artefatos para uso doméstico, tudo isso era produzido na própria casa, feito pela própria família. Então, se aprendia a fazer os objetos, a produzir as coisas para o seu próprio consumo, para a sua subsistência. E não se tinha muita técnica para isso, né? Esse conhecimento era passado de geração para geração e com a utilização de ferramentas simples, nenhum uso de máquina, né? No máximo, às vezes, numa produção de farinha, por exemplo, utilizava-se ou a força humana ou a força animal para poder fazer a mó, né, que é a pedra que triturava o milho, a cevada, para o trigo, para a produção de farinha, para que ela se movimentasse, se utilizava a força da mão humana ou da tração animal. E eram tarefas das mais variadas, onde todo mundo fazia tudo. Não tinha uma separação de um fazia algo e que passava para o outro terminar. Todo mundo sabia fazer de tudo, porque era para a sua própria manutenção. Aquilo que se sobrava era comercializado nas feiras. E essa arte, né, do artesanato, essa técnica de artesanato, ela durou da antiguidade até os períodos da Idade Média. Só que ela não desapareceu, né? Quem é que não conhece aí uma artesã ou um artesão até os dias de hoje, produzindo objetos de casa, brinquedos, enfim, né, dos mais variados, até alguns de vocês
podem saber fazer alguns objetos artesanais para ganhar lá o seu dinheirinho. Então, o artesanato ele não desapareceu, mas ele foi sendo substituído pouco a pouco. Então, a gente dá um avanço no tempo, já indo para a Idade Média, aonde a produção agora era feita em algumas oficinas, né? É um processo chamado de manufatura. Continuava-se usando a mão, né? A produção era manual, daí o nome manufatura, mas de uma forma um pouco diferenciada. A produção agora não era para subsistência, era para comercialização, com esse objetivo, atendendo às encomendas que surgiam. Então, as pessoas necessitavam de um calçado, por exemplo, como aparece aí nessa imagem, ia até essa oficina, que era chamada de uma corporação de ofício, e solicitava, encomendava aquele calçado. Dentro dessa corporação de ofício, dessa oficina, a gente já vai ver uma divisão de tarefas. Havia uma organização interna. A mão de obra, por exemplo, já era assalariada. A pessoa que trabalhava dentro dessa corporação, dessa oficina, era um mestre, que era o dono da oficina, que era aquele que sabia fazer aquele produto, aquela mercadoria, e ele contratava alguns aprendizes jovens que auxiliavam, ajudavam na produção e que, com o tempo, iam aprendendo aquele ofício. Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar nessa expressão que os mais velhos utilizavam no passado, que era necessário aprender um ofício na vida. Um ofício é uma profissão. E essa expressão ofício vem desse nome, da corporação de ofício, que eram essas oficinas, onde os jovens aprendiam uma atividade, aprendiam a fazer alguma coisa. Tecelão, produção de calçados, enfim, até mapas, né? Já que é uma aula de geografia, os mapas eram produzidos nessas corporações de cartografia. E já se começava a utilizar algumas máquinas mais simples, não só a ferramenta, como no período do artesanato, mas algumas máquinas rudimentares que se usava a força da mão para que ela se movimentasse, né? Não sei se alguém já viu uma máquina de costura aonde se pedalava embaixo para poder costurar. Então, a costureira tinha que usava as mãos no trato com a máquina para produzir a roupa, mas para que essa máquina funcionasse, ela usava um pedal nos pés para que o motor da máquina ficasse funcionando e ela conseguisse costurar. Hoje em dia, isso já é bem diferente, né? Mas isso é bem característico desse período da manufatura, que, aliás, assim como o artesanato, também não desapareceu. Ainda existem oficinas das mais variadas, né, de produção de objetos mais variados, nos nossos dias. Mas é algo de pouca produção, muitas das vezes de muita qualidade, porque ele é feito com muito carinho, devagar, unidade por unidade, não é uma produção de larga escala, de grande quantidade, né? Que às vezes podem acontecer falhas. Então, ali é feito de uma forma bem melindrosa, com calma, o que torna o produto mais caro. Mas essas oficinas ainda existem, né? Nos dias de hoje. E o que a gente foi percebendo é que, do artesanato para a manufatura, a produção da mercadoria ela foi se tornando mais urbana. A atividade foi migrando para as cidades, que era onde havia a concentração de pessoas. Então, durante o período da Idade Média,
a produção de mercadoria, o que as pessoas necessitavam, estava onde as pessoas estavam, que começavam a se aglomerar nas cidades, nos feudos, em torno dos castelos, que foi uma tradição passada, inclusive, para as colônias que surgiram no período das grandes navegações, como no caso do Brasil, que foi uma colônia de Portugal durante muito tempo. As nossas primeiras cidades eram onde se concentrava essas produções manufatureiras, que era para atender a necessidade das famílias. E com o passar do tempo, as técnicas foram se modernizando, e aí a gente vai ter, finalmente, o período fabril. A fábrica surge, o período industrial nasce, e aí a gente já está falando do início, do finalzinho do século XVIII para o século XIX, aonde uma determinada máquina surge a partir das pesquisas de um inventor escocês, que era a primeira máquina a vapor. Um maquinário que ele pensa que, concentrando o poder do vapor, né, a água sendo transformada em vapor e pressurizada, ela poderia girar um eixo. E isso foi muito revolucionário, porque não se necessitaria mais que o homem movimentasse os equipamentos, nem mesmo a força de um animal, porque o vapor faria esse trabalho. Era uma maneira de uma máquina ser autônoma, sem necessitar de uma força animal ou humana. E isso transformou não só a produção da mercadoria, como a própria organização da sociedade, na construção de novas cidades, o aumento dessas cidades, o deslocamento das pessoas da área rural para a área urbana. Essas atividades que a gente estava comentando agora, do artesanato e da manufatura, foram dando lugar a essa nova produção que foi grande, né, em grande quantidade. Daí essa expressão de primeira revolução industrial. Então, como a gente falou, estávamos lá no século XVIII, aonde surge, né, esse equipamento que era, para a época, extremamente moderno, que era a máquina a vapor, e que fez uma grande renovação na forma de produção da mercadoria. Quem alimentava essa máquina para que a água se transformasse em vapor como combustível era o carvão. E na Europa, aonde havia carvão, a paisagem foi sendo modificada para que esse carvão alimentasse as fábricas que surgiam. Todo esse processo se inicia principalmente na Inglaterra, né, no Reino Unido, que junta a Escócia, aonde surge a máquina a vapor, a Inglaterra, País de Gales, a Irlanda. Então, é no Reino Unido que as primeiras fábricas vão surgir e essas modificações vão sendo percebidas. As pessoas começam a migrar das áreas rurais para as áreas urbanas, em busca de trabalho, já que na área rural já havia uma dificuldade, porque a terra já não era mais de acesso fácil para a produção para todas as pessoas, começa um cercamento das áreas de produção. Então, as pessoas sem oportunidade de trabalho e para sobreviver começam a migrar para as cidades em busca do trabalho nas fábricas, que se tornaram grandes galpões alimentados por essa caldeira que queimava carvão e que produzia
agora de uma forma inovadora, em grande quantidade, o que fez com que os produtos passassem a ser um pouco mais baratos, dando acesso ao maior consumo das pessoas. Nessa etapa, nessa primeira fase da industrialização, os principais ramos foram o têxtil, que é da produção de tecido, e o ferroviário. O trem passa a ser o grande transporte dessa época, porque ou se andava a pé ou no lombo de animais. No mar, o que se tinha eram os navios à vela, que dependiam da natureza, né? Se não houvesse vento, não se navegava. A partir de agora, depois da máquina a vapor, surge o trem, né? A Maria-Fumaça, que também era alimentado pelo carvão e podia levar pessoas, mercadorias, matéria-prima em distâncias muito maiores, muito mais rápido e muito mais fácil do que se fazia antes no lombo dos animais. E a produção de tecido, que atendia a todas as pessoas a necessidade da vestimenta. As primeiras fábricas, então, que é do setor têxtil, vão revolucionar a forma de trabalhar. Porque aqueles que até então eram donos da sua oficina de costura, por exemplo, tanto o mestre e os aprendizes que trabalhavam para ele, agora passariam a ser operários nas fábricas. Porque mesmo com todo esse maquinário, as fábricas dependiam ainda muito da mão de obra humana para trabalhar em consonância junto com esses equipamentos novos e fazendo manutenção, fazendo parte da etapa da produção, que a máquina ainda não fazia. Então, se usava uma grande quantidade de mão de obra, inclusive infantil, como vocês estão vendo aqui. Ó. Então, era muito comum mulheres, idosos, crianças trabalharem nas fábricas e em condições quase subhumanas. Uma etapa de trabalho, né? Um período de trabalho muito longo, trabalhava-se às vezes até 18 horas por dia, mas em condições insalubres, com espaços pouco arejados, muito quentes, com baixa iluminação, sem higiene. Então, era um trabalho muito difícil, mas era o que se tinha naquele momento, que era necessário para se sustentar, para sobreviver. O tempo vai passando, toda essa tecnologia vai se modernizando, que vai nos levar à próxima etapa, chamada de Segunda Revolução Industrial. Mas esse vai ser um assunto para o nosso próximo vídeo encontro. Eu espero por vocês na próxima videoaula. Cuidem-se e até lá. Tchau, tchau.